É claro, eu senti tudo, né? A Natália descendo devagarinho, passando. Mas, assim, é incrível. Depois que, tipo, ela nasceu e a doutora Laís me deu ela no colo, a gente esquece. Tu não sente mais nada, sabe? Porque é um momento tão, tão único, tão lindo, que tudo que tu sentia de dor... Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ferreira Lima Cast, um programa pensado para levar informação para você que está aí do outro lado da tela. Nessa primeira temporada, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante para várias mulheres, que é a maternidade. No bate-papo de hoje, eu trouxe duas convidadas super especiais. Uma delas é a doutora Laís Gutierrez, ginecologista e obstetra, mãe de 2 filhos, e a Amanda Chons, fisioterapeuta e mamãe da Natália. É um prazer receber vocês aqui. Prazer. Bom, eu vou começar, perguntando como é que a maternidade entrou na vida de vocês. Vou começar contigo, doutora. Como é que foi, assim, esse processo? Então, eu sempre tinha aquela vontade, né? A gente tem algumas mulheres que têm esse instinto, outras não, outras surgem, né? Eu sempre tinha aquele instinto, não sei dizer porquê, a gente às vezes não sabe nem, né? Mas eu tinha aquela vontade. No momento que eu achei a pessoa, né, que a gente se uniu e pensava sobre isso, a gente tinha esse intuito. Daí, como ginecologista, eu tinha um pouquinho de medo, assim, de não conseguir, né? Porque a gente vê vários casos de mulheres que vão deixando, assim, deixando essa parte para mais depois dos 35 anos. A gente sabe que a fertilidade diminui um pouco, e aí eu tinha esse medo, assim, porque a gente vê, daí eu pensava, não, eu quero ter filho logo, eu quero O teu pelo menos... primeiro são quantos que tu tem hoje? Eu tenho 2. Aí a gente casou, eu tinha 29 anos, daí eu pensei, não, eu vou casar e não dá, a gente fica pensando muito, não tem, para ter tudo perfeito. Eu não tinha casa ainda própria e não tinha, mas eu disse, não, eu vou tentar. E aí, casualmente, eu engravidei logo que eu decidi que eu poderia, né, poderia vir, que eu já estava programada, toda organizada. Veio o teu primeiro. O meu primeiro, antes do que eu pensava, mas a gente, né, depois que decide, pode vir a qualquer momento. E aí eu tinha 29 anos e ele nasceu, o menino, quando eu tinha 30 anos. E aí eu tive, não foi fácil, claro, né, eu acredito que não seja fácil para ninguém, assim, é lindo, maravilhoso, o amor da vida da gente, mas não é nada fácil. E aí depois eu pensei, não, tive ele, aí quando ele tinha perto dos 2 anos, eu pensei, não, acho que já vou encaminhar outro, que é para eles brincarem, para eu já não me desanimar daquela coisa do não dormir, que eu sempre digo, né, mas tem os dois lados, né, tem um lado que tu pode depois esperar um pouco descansar, e depois tem outro que eu pensei, não, vou seguir, e também eu já tinha, né, já tinha uns 33, daí na segunda eu pensei, não, já é relativamente cedo até para as mulheres. Hoje tem muitas deixando mais para perto dos 35 em diante. Tu tem muitas pacientes, assim, que são mais amadurecidas, assim, Sim, ou mais jovens? Não, tem de tudo, mas assim, hoje em dia a gente vê, eu acho que depois que as mulheres começaram a trabalhar mais, ter profissão e serem mais independentes, eu noto que muitas estão deixando para ter tudo muito organizado, a profissão, querem fazer, sei lá, se formar, mestrado, doutorado, enfim, querem para poder pensar em ter filhos. E hoje também eu vejo bastante mulheres que não pensam em ter, assim, para não abdicar da vida, enfim, eu acho, né, que bom que as pessoas são diferentes, cada um tem um pensamento. E tu, Amanda, como é que foi o planejamento para a Natália, assim? Bom, para nós também foi uma surpresa, porque a gente, no início de 2022, no verão ainda, nunca mais me esqueço, a gente pensou, acho que é o momento, né, de termos um filho, né? E foi passando o ano, e para nós também, assim, foi uma surpresa, né? Porque eu já não tomava pílula, acho que mais de 2 anos, assim, e quando a gente menos esperou, a gente engravidou, né? Mas aí também foi algo planejado, né? Sim. E como é que foi a tua gestação, assim? Porque tu teve outro acompanhamento antes da doutora Laís, né? Pra gente chegar no grande assunto, que é o parto. Como é que foi a tua gestação? A minha gestação foi muito tranquila, eu sempre digo, assim, foi maravilhosa.
eu consegui fazer tudo, trabalhei, eu fazia exercício, me cuidava, o que eu, né, principalmente assim a alimentação, que uma coisa que eu escutava, tá grávida, pode só comendo por 2, pode comer o que tu quiser. Não, tipo, eu sempre procurava cuidar, né, porque eu sabia da importância, né, desse cuidado até principalmente para bebê, né. E, na verdade, com a doutora Laís foi uma surpresa ali no meio do caminho, porque eu já era paciente, né, primeiramente da doutora Fabiola. E daí chegou no final do ano, ela comentou comigo, a tua data prevista de parto é tal, né? E nesta data, eu provavelmente estou de férias, já estou te encaminhando para a doutora Laís. Deu, tudo certo, estava bem tranquila, né? E realmente foi, assim, daí foi tudo muito, muito natural, né? Como a gente estava comentando antes, né? A doutora Laís, ela dá incentivos, assim, e tudo, não só o incentivo, mas eu acho que ela também explica, sabe? Para nós, para mim, para o meu marido, isso fez total diferença, né? Ela dizia, não vai ser fácil, né? Se a Amanda quiser desistir, Charles, tu tem que estar ali com ela, né? Então fez toda a diferença, assim, mas foi muito legal. A minha gestação, eu digo, eu teria tudo de novo. Não, e a Amanda foi bem tranquila, porque daí trocou de médico, mas mesmo assim, é difícil, porque daí tu tem que ganhar confiança, né? E ter confiança, e daí, né, tu ainda mais pro parto, que é algo que é dolorido, a gente fica, né, será que o bebê tá sofrendo, será que não tá? É difícil. E doutora, hoje, quais os tipos de parto que existem? Tu pode especificar, assim, cada tipo? Como é que funciona? A gente tem o parto normal, natural, né, que é aquele que entra em trabalho de parto, que o bebê decide o dia, escolhe o dia, e a cesárea, que pode ser transcorrer durante um trabalho de parto, ela pode virar em cesariana por sofrimento do bebê, por desproporção da pelve da mãe com a cabecinha do bebê, ou pode ser agendada também por algum motivo, ou porque tem alguma incapacidade, tem alguma indicação, por exemplo, o bebê está sentado, ou porque a mãe quer, o desejo da mãe também é levado em consideração. Claro que tem uma data limite, que a gente sabe que o bebê está bem, está prontinho, que são as 39 semanas, então a gente pode agendar uma cesárea de acordo com o desejo da mãe. Aí é tudo muito explicado no pré-natal, eu acho que o mais importante é isso, é explicar, e a mãe, porque hoje em dia não tem mais o médico manda e o paciente obedece, não é assim que funciona. Por isso que é importante a gente entender de tudo, assim como a gente tem que entender as coisas em casa, eu acho que tudo a gente tem que entender, o certo é entender um pouco, estudar um pouco de tudo, para tu poder questionar, para tu poder decidir o que tu vai querer para ti, para teu bebê, para tua família. Enfim. Hoje tem a questão do plano de parto também, onde a mãe pode especificar como é que ela queira que seja o parto, como é que funciona, como tu orienta tuas pacientes que querem fazer um parto normal, por exemplo? Então, eu oriento que estude bastante. Eu deixo, agora eu tô, daí a gente vai aprimorando, agora eu tô dando uma pastinha, não sei se tem na época da Amanda também, porque ela começou depois, mas eu dou uma pastinha com algumas orientações de onde estudar. Claro que a gente orienta no pré-natal, só que no pré-natal a gente foca também muito nas doenças, se tem isso, se tem aqui, se tem diabetes, se não tem. A gente precisa, além de estar focada no parto e estimular a gestante, a gente precisa também ver a parte das doenças, ver se tá tudo bem com o bebê, com a mãe, né, que eu acho que é o principal. O pré-natal é fundamental para se preparar para esse momento. Muito. E aí, então, se elas estudam, além do que a gente fala em consulta, para trazer também as dúvidas, isso é muito importante. E para estar segura depois também na hora, para não ter medo da dor e confiar no profissional que está ali também, né? Isso é importante. Sim. O plano de parto, ele serve para elas darem, até para elas, eu gosto que faça até para estudar, para saber o que está escrito ali, porque às vezes assim, elas olham o plano de parto e não sabem nem o que é aquilo ali, entendeu? Então, daqui a pouco, ler, estudar sobre o que é a ocitocina, o que é rompimento da bolsa, o que é o corte, né, a episiotomia, daí elas trazem as dúvidas, porque se tu vai fazer o parto com o médico que tu confia, que tu tá junto, até tem coisa que a gente vai falar em consulta, não precisaria ter o plano de parto. Eu acho até ele mais importante para aquelas que vão ganhar com um plantonista, com um médico que não conhecem, que não acho errado também, bem tranquilo, tem umas que vão ganhar no SUS e não vai impedir de deixar, por exemplo, que no SUS cada dia é um médico. Sim. Mas não vai impedir delas terem um parto lindo, normal, natural, maravilhoso, desde que elas tenham conhecimento, e aí o plano de parto ajuda, porque daí elas levam para o médico que não conhece elas, lê o que elas têm de dúvida. Sim.
e elas levam na consulta de pré-natal pra gente ajudar também. Doutora, o que é ocitocina? Como é que é? Rompe a bolsa quando? Daí, isso eu Pode acho legal. explicar pra gente, né? E se alguém em casa tem dúvida, essas especificações, assim. Então, ali no plano de parto fala do rompimento da bolsa. Então, assim, a gente pode ser que a paciente rompa a bolsa antes de iniciar o trabalho de parto. Pode ser que inicie o trabalho de parto e a bolsa rompa naturalmente depois. Às vezes, a gente precisa ajudar com um amniótomo, que é rompendo a bolsa. Se, por exemplo, o parto a progressão do trabalho de parto estaciona, a gente pode ajudar. E não é algo horrível, não é invasivo, não é... É algo que a gente faz para ajudar. Não considero como uma violência obstétrica. Às vezes é melhor a gente romper a bolsa para dar uma ajudinha para o parto acontecer do que ir para uma cesárea porque não está nascendo, por exemplo. Mas aí isso também vai de cada... Isso é legal do plano de parto. Se a paciente quer que o bebê estando bem, claro, quer que demore um pouquinho mais, mas que vá tudo mais natural, que não rompa a bolsa, ótimo. Daí vai ter aquela que já está com muita dor, que gostaria que daqui a pouco acelerasse um pouquinho o processo. Às vezes a gente pode romper a bolsa até para ver cor de líquido, tudo. Eu sempre digo, tudo é na hora, né? Bom seria ter uma bola de cristal que a gente poder planejar cada detalhezinho, assim. Eu vou ter o parto vai demorar 6 horas, daí seria perfeito. Sim. Mas não é. Então a gente precisa deixar acontecer para na hora eu vou explicando, Natália, a gente tem a opção de fazer isso, fazer aquilo, o que tu acha? Se o bebê tá bem, a gente pode dar a opção para a mãe ajudar a gente a escolher. O problema é que às vezes tem as intercorrências e a gente não pode, né? Daí tem que agir de alguma maneira, ou cesárea, intervir. E Amanda, tu imaginava, né? Tu planejou o teu parto, como seria, porque tu me comentou que a tua mãe teve parto normal. Como é que foi, assim, esse sonho do teu parto? Sim, a minha mãe teve nós 5, né? Nós somos 5 meninas, todas de parto normal. E a minha irmã mais velha também teve os 3 filhos dela de parto normal. Então, elas, para mim, né, foi já uma grande inspiração. E para mim é curioso, assim, porque eu tinha o contrário, eu tinha o medo da cesárea. Eu tinha medo da anestesia, e daí eu pensava, não, vai dar tudo certo. E daí, realmente, eu planejei, e daí eu meditava o meu parto. Nossa, eu visualizava, daí eu fiz fisioterapia pélvica. É isso que eu ia querer botar uma observação. Como te ajudou, como tu é fisioterapeuta, né? Como isso ajuda também na preparação pro parto normal, né? Para mim fez toda a diferença, porque primeiro que tu trabalha bastante assim as questões de mobilidade pélvica, né? Tu aprende como tu precisa contrair, né, a musculatura não corretamente, que às vezes também na hora, como é natural, a gente vai, né, como tá indo. Mas faz toda a diferença, acho que esse entendimento, assim, de tu saber como o teu corpo tá reagindo com o parto, sabe? Então, para mim, como eu comentei antes contigo, assim, eu não tive dores, né, nem musculares, nada. E Mas também tu teve uma vida, um exercício físico. Sim, ali durante a gestação muito importante, também. muito importante. É que nem eu digo, a mesma coisa, a questão, tipo, engravidei e posso comer tudo, que eu particularmente não concordo. Engravidei e não vou fazer nada. Não, né, claro, dependendo da paciente, né, não, se tem algum caso específico, mas o exercício também é muito importante. A gente se sente melhor, né, pra vida, assim, Sim. né. E tu, como fisioterapeuta, né? Recomendo, isso aí. O alongamento. Doutora, como é que foi então o acompanhamento, né, da Amanda, que chegou já quase na situação do parto, nas tuas mãos? Como é que foi o acompanhamento do caso dela? A Amanda foi ótima, ela ficou em casa esperando, nem me avisou, eu acho. Né? Não. Ela ficou, acho que ela sentiu o que estava acontecendo, daí me avisou, já estava indo lá. Foi muito foi rápido, foi um parto que fluiu, assim, por isso também que a gente tem que deixar bem claro que um parto não é igual ao outro, que nem eu digo, se a gente tivesse bola de cristal, maravilha, mas tem partos que são realmente mais demorados, a paciente não entra em trabalho de parto, assim, que nem a Amanda começou as dores, e daqui a pouco já entrou em trabalho de parto, já começaram as dores fortes, e aí não tinha volta. Tem umas que às vezes ficam na fase latente, que é uma fase um pouquinho antes do trabalho de parto ativo, às vezes 24, 48 horas, e aí é cansativo também, porque aí é uma dor que vem, mas que ainda não dilata o colo do útero. Então... Pode ficar até 48 horas.
Na fase latente, mais até. E aí tem mulheres que têm essa fase latente mais prolongada que eu vejo que isso dificulta bastante o querer esperar, principalmente quando tu tem opção de fazer a cesárea. Sim. Porque daí tu vê, elas vão, às vezes, achando que é trabalho de parto, daí eu digo, não, o bebê tá bem, tá tudo certo, mas tem que voltar pra casa. Daí, quando já passou das 39 semanas, já tá cansada e tal, às vezes acaba levando a cesárea em função disso. Sim. Porque, realmente, eu não passei por isso. Os meus partos foram que nem o da Amanda, fluíram. Então, quando Tu começou a sentir, passou umas horas já... eu começou a ter o trabalho de parto e não tinha volta. Daí eu encarei, é isso aí. Mas tem umas que não, fica no vai e volta do hospital. Ah, tá na hora, não tá, vai pra casa. Tá na hora, não tá, vai pra casa. E daí isso que é cansativo, pô. Sim. Então o parto da Amanda fluiu, né? Não, mas isso que eu também queria comentar, que nem a doutora Laís, ela já nos deixava, tanto eu e meu marido, muito tranquilos, porque daí ela disse, se romper a bolsa, né, tu não precisa ir correndo pro hospital, né, e foi realmente o que eu fiz, daí eu fiquei em casa, daí eu tomei banho, eu fiz exercício, eu caminhei. Ficou te preparando. Isso aí. Ela me deixou muito tranquila, sabe, porque a maioria das mulheres é isso, estourou, Vai ou correndo. já tá com dor, vai correndo. Ela disse, não, porque daí igual tu vai ter que ficar lá esperando. E a Amanda mora aqui também, né? Sim. Então ela tava pertinho do hospital, então tava tranquila, assim, né? Eu sempre digo, olhou o líquido tá clarinho, né? Não é um líquido esverdeado, não é um líquido, né, sanguinolento, aí tu pode, claro, não precisa ficar eterno, mas assim, pode esperar, tomar um banho, se organizar com calma, não precisa sair correndo, claro, casos e casos. Dela era uma gestação de baixo risco, bem tranquila, assim. Sim. E então ela chegou já com... E aí até que não tava tão forte. Aí depois eu não sei o que eu fui fazer quando eu voltei, já tava bem forte, aí já tava mais Foi adiantada. muito rápido. E aí depois já foi pra sala de parto, parto. e a gente ganhou na banqueta, foi bem lindo. Isso, foi bem lindo. Não precisou de corte. Doutora, esse parto normal, quais benefícios que traz pra mãe e pro filho também? Como vai liberando os hormônios aos pouquinhos, né, por pulsos, a produção de leite já vai como se o corpo estivesse avisando, o pulmãozinho do bebê já vai se preparando, já vai liberando os líquidos que tem ali para nascer, então ele é como se fosse um preparo para o bebê para nascer, para amamentar, né? Que nem eu digo, às vezes até uma cesárea agendada, eles nascem bem, nascem mamando, a mãe desce o leite, isso é muito particular, mas a gente sabe que tem os estudos que mostram que o parto, em função dos hormônios, de toda aquela descarga hormonal, faz com que o bebê se amadureça, nasça mais, né, mais ativo, enfim. Tem na literatura, mas a gente vê na prática, às vezes, uma cesárea também bem, o bebê nascendo bem, e tudo tranquilo, a amamentação boa. Vai de caso pra caso, né? De caso a caso. E Amanda, como é que foi o grande momento, então, que tu contou, né? Que te preparou, estourou a bolsa, daí tu sentiu, tá, vou pro hospital. Como é que foi? Daí, primeiro a gente combinou, né, eu e meu marido, a gente combinou que a gente não ia avisar ninguém, ia ficar no segredo. Família, né? Não avisamos ninguém. Daí nós chegamos no hospital, a equipe médica nos recebeu muito bem, assim, foi muito tranquilo. E daí eu nunca mais me esqueci, eu acho que eu já cheguei, se eu não me engano, eu já tava acho que com 5, 6 dedos de dilatação, eu não me lembro muito bem. Mas daí chegou umas 10h30 da manhã, veio a técnica, eu não me esqueço o nome também, o Ana, muito querida. Daí ela disse, não, fica tranquila, a doutora recém tinha me visto. Do jeito que tu tá indo, tipo, tu vai ganhar só às 2 da tarde. Eu pensei, tá, tudo certo, tô aqui. E daí, realmente... Eu acho que foi 3, eu tenho quase certeza, foram 3 centímetros que tava. Tava recém 3, daí tanto que eu me admirei quando eu examinei, já tava bem... Eu já nem sabia, eu achava que já era mais. E daí eu me lembro que ela me examinou, daí veio a técnica, e daí assim, em questão de, não deu meia hora, eu senti as dores muito fortes, daí a doutora Laís veio e disse, tu tá pronta? Daí ela ainda brincou com meu marido, se tu quer, tu pode fazer o parto, só que daí a sala onde a gente tava ficaria muito pequena, e coisa, daí a gente optou então ir pra sala de parto, né? Eu estive na posição sentada, né, no banquinho, daí ele ficou nas minhas costas, né, me ajudando, e a doutora Laís ali comigo. E daí também foi muito tranquilo, porque ela dizia, né, agora pode fazer força, daí respirava. Nossa, agora daí... descansa. Isso. Foi aquela posição, claro, não são todas que dá pra fazer, mas aí justamente isso, ela tinha mobilidade, ela tava com a dor, tem muita gente que trava, ela ficava bem na posição que dava pra, né, bem relaxada naquela posição. Sim. A gente não fez corte, então, claro, o bebê nasce mais lento, assim, ele vai se encaixando,
Daí a gente não faz o corte. Se a gente faz o corte, é mais fácil, né? Sim. Aí ele vai se encaixando devagarinho. Quanto mais lento o bebê nascer, menos chance de lacerar, de cortar. Então, claro, e aí ela vai ter dor toda vez que vai, né? Demorou um pouquinho, claro, foi rápido, mas claro, demora um pouquinho mais, porque o bebê vai se encaixando até ele vir, né? Mas ela, nossa, não deu um pio. Bem tranquilo. Mas, doutora, não tem mais essa questão hoje em dia, tem que ganhar deitada. Hoje a mãe também tem mais liberdade pra escolher como ela vai se sentir mais confortável, né? Sim, aham. É mais... tu pode escolher, eu quero um parto mais humanizado, digamos assim, né? Qual a tua opinião sobre Todos os isso? partos são humanizados. Eu ganhei o meu na posição tradicional, os dois. E eu achei bem tranquilo, bem bom. Eu quis ficar daquele jeito, achei que ficou mais confortável pra mim. Não sei, talvez porque na hora ali também foi tão tranquilo que eu não tive vontade de sair dali. Até a Amanda saiu de uma sala pra outra, daqui a pouco ali. Mas e foi bem humanizado, bem normal, sem corte também. Sim. Mas pode escolher, sim, dá pra ser na posição tradicional, não precisa botar as pernas nas perneiras, pode ser, né? Sim. Pode ser o jeito que quiser, mas desde que ela se sente mais à vontade possível pra fazer a força, enfim. E muitas mães de primeira viagem têm muito medo da dor, né? Como lidar com a dor? Como é que foi pra ti ali naquele momento? Que nem a doutora falou, foi mais devagar. É que eu acho que é como a doutora Laís me dizia, assim, tudo é preparação. Então, eu sabia, né, ela disse que sim, vai doer. Mas daí é isso, quando tu tá preparada, tu tá mais segura. Então, eu sabia que eu teria as dores. E pra mim, assim, como é que eu vou dizer? Tipo, foram cólicas muito fortes, né? Daí, claro, eu senti tudo, né? A Natália descendo devagarinho, passando... Mas, assim, é incrível, depois que, tipo, ela nasceu e a doutora Laís me deu ela no colo... A gente esquece. Tu não sente mais nada, sabe? Porque é um momento tão único, tão lindo, que tudo que tu sentia de dor, e que nem... Por isso que eu digo, pra mim, né? Por isso que eu digo, é tudo muito particular. Mas eu não sentia, eu não digo assim que foi, né, aquelas dores horríveis que a gente vê às vezes em filme, as mulheres gritando. Pois é, né? No filme Sim. Eles aumentam muito, bastante, né? Porque no meu caso eu não vi dessa forma, né? Mas Sim. foi bem tranquilo. E é isso, nasceu assim, tu esquece, eu nem lembro mais da dor. Mas é um preparo, é o não encarar a dor como um sofrimento. Tu não tá sofrendo. Tu tem casos assim, doutora, de pacientes que sentiram muita dor no momento, que quiseram desistir, vai pra cesárea. Tu teve casos assim já? Muitas. Uhum. E é normal, né? E é normal, é. Aí a gente tem a possibilidade da analgesia de parto também, que dá pra fazer. Mas também eu sempre digo, não são casos específicos, casos mais demorados. E também tu tem que passar pela dor em algum momento. Não vai ter parto sem dor, porque tem que ter a analgesia. Se a gente já faz com, sei lá, 7, 8 centímetros, geralmente. Porque precisa passar pelaquela dor inicial, então igual tu tem que estar preparada, tu tem que saber que a dor não é um sofrimento. Na verdade, eu acho que é tudo uma coisa da cabeça da gente, assim, pensar que vai acontecer, mas vai passar. Não é uma doença, é um bebê que tá vindo. É um E aí tem que períodozinho ver ali. se tu vai estar preparada para aquilo, né, naquele momento. E tanto o parto cesárea quanto o parto normal também pode ter complicações, né? Tu já teve casos de complicações em parto normal? Tem complicações, às vezes a gente precisa ir para cesárea às pressas, porque a gente só vai detectar às vezes uma circular de cordão apertada ou algum sofrimento na hora do trabalho de parto, por isso que eu sempre digo que o bom seria ter a bola de cristal, mas não tem. Às vezes a mulher vai até 10 dedos de dilatação, e também ter dilatação não quer dizer que o bebê tá encaixado lá embaixo, saindo, né? Então, às vezes tem dilatação, o bebê tá no alto, ainda que a gente diz, tá na parte superior da pelve, e não consegue encaixar por algum motivo. A gente descobre, às vezes, depois que vai pra cesárea. Então, tem complicações de ter que ir pra cesárea, ou por sofrimento, ou por desproporção céfalo-pélvica, que nem eu falei. No parto normal, às vezes pode ter... quando o bebê nasce, lacerar, fazer o corte, às vezes até pegar o ânus, pode acontecer, por mais que a gente tenha todos os cuidados. Aí, claro, a gente tem técnicas de cuidado, que nem eu falei, o bebê sair devagarinho, deixar sair lentamente, para tentar evitar isso. Não tive nenhuma complicação grave, assim, graças a Deus, mas também tudo pode acontecer, né? Sim. Eu queria que tu contasse
fora a Amanda, mais uma experiência que tu teve, assim, de uma posição, de um nascimento que te marcou, porque no início do episódio tu falou, né? Lembrei da Amanda porque foi um parto muito bonito, assim. Tu lembra de mais algum parto que tenha te vários marcado, bonitos, assim? até em posições tradicionais também, várias. E na posição tradicional, a posição não quer dizer, porque às vezes tem uma posição tradicional que o parto é lindo também. O que deixa tudo é, assim, às vezes o preparo da pessoa ali na hora, sabe? Sentir a dor, não que não possa gritar, pode fazer o que quiser. É o teu momento, no caso. É o momento, mas assim, a pessoa, o mais importante é a pessoa querer estar ali, sabe? Eu tinha dificuldade um pouco de fazer plantão no SUS, por exemplo, porque eles não dão muita opção, então a gente tinha que fazer o parto, se o bebê tava bem, é parto. Sim. Então aquilo me incomodava um pouco, porque às vezes a pessoa tava ali e não queria estar ali, ela queria uma cesariana. Sim. E aí, o legal é tu ter um parto aquele que a pessoa quer, que ela tá querendo aquilo ali, que ela tá engajada, isso é muito, muito bom. Parto que a pessoa sonhou, no caso, né? Que é o que a gente faz na Unimed, no hospital, assim, a gente faz mais aquelas que querem mesmo, porque daí as que não querem vão pra cesárea. Mas já fiz parto posição de pé, de cócoras, de 4 também, depende de como que a pessoa tá sentindo menos dor. Às vezes tem as fisioterapeutas pélvicas, doulas, que vão e ajudam na dor, na mobilidade, e ajudam às vezes, essa posição tá melhor, a gente deixa. Sim. E Amanda, como é que foi a preparação né, numa família de tantas mulheres que tiveram partos normais, como é que foi essa tua preparação, instrução delas também, da experiência delas pro teu parto? Bom, a minha mãe, ela sempre comentava, assim, que era uma coisa mais tranquila, assim, mais, né, natural possível. Mas já, como ela acabou falecendo, né, faz 10 anos, então o meu contato maior foi com essa minha irmã, né, que ela dizia isso, assim, que depois que nasce, assim, a gente não lembrava mais de nada, e que daí eu tinha que optar, isso eu também achei legal, o tipo de dor, né, que eu digo que tu quer, tu vai fazer uma cesárea, claro, no momento ali tu não vai, né, ter dor, por causa da anestesia e tudo mais, mas o teu pós-operatório é mais difícil, né, porque, enfim, é uma cirurgia e tudo, né, e isso as minhas outras 2 irmãs, eu me lembro que elas tiveram cesariana, né, então foi um pouquinho mais complicado, né, mas eu sempre daí me apeguei muito nessa minha irmã mais velha, assim, que foi meu exemplo, né? Ela também levou a gestação super tranquila, né? Fez tudo e sempre falava bem do parto normal, né? E como é que foi o teu pós-parto? Como é que foi a tua recuperação, assim, quando saiu do hospital com a Natália? Pra mim foi bem tranquilo, porque no momento do parto, acho que lacerou, né, um pouquinho, acho que deu 2, 3 pontinhos, né, que eu tive que fazer. Mas foi bem tranquilo. Eu cheguei, é isso, assim, tu chega, tu tá normal, né? Não tem que estar cuidando, posição. Até foi curioso, porque no dia seguinte, uma madrinha da Natália foi visitar ela, até eu já tava pegando ela normal, e daí eu fiquei ajoelhada na cama. Ela, tu tá louca, ficar sendo de mas por quê? Eu tive parto normal, eu tô bem, tá tudo ótimo. Então, pra mim, olha, tu Passou? volta, nossa, 100%. Claro, eu me senti fraca, assim, né? Pela dor, nossa, pela força. depois, assim, eu tinha uma fome, depois que ela nasceu, meu Deus, eu parecia que eu ia comer um boi pela perna, que a gente diz. Mas fora isso, foi muito tranquilo, fiz tudo normal, e daí os meus pontinhos depois foram caindo e tudo bem, bem tranquilo. O útero é um pouquinho maior, daí dá uma pressãozinha, assim, né? Porque o útero fica grande. Então, mesmo o parto normal, ele dá uma pressãozinha, a mulher tem sangramento, então tem ali aquela cólica do útero crescendo, voltando, né? Mas a gente dá medicação igual, assim, deixa medicação pra dor. Quais são os cuidados, assim, depois do parto normal para as mães que estão assistindo a gente? Como é que funciona, assim? O que é o recomendado? Saiu do hospital, segue a vida normal? Não, tem que ter os cuidados normais, assim, evitar fazer força, né? Tem que ter cuidado, não tem o corte da cesárea, mas algumas têm o cortezinho, que nem da epísio, não foi epísio, foi uma laceração, que nem o da Amanda, né? Tem que ter cuidado ali, a pessoa tá fraca, perde sangue, então muitas têm um pouquinho de anemia, a gente também deixa ferro para depois, então tem que igual cuidar, tem o útero ainda que tá grande, tem risco de sangramento, então a gente tem que, não precisa, tem que evitar igual fazer força, ficar mais dedicada ao bebê, até porque
a gente não dorme direito, a imunidade baixa, então tem que seguir os cuidados iguais da cesárea. Tu vai ter não vai ter limitação de movimento, mas cuidar de acordo com o que cada uma tem, tá? De melhor, né? Então, para finalizar o nosso episódio, eu queria que vocês duas, através das suas experiências, né, dessem um conselho para essas mães que estão se preparando, tá chegando o momento do parto. O que vocês diriam para elas? Pode começar, doutora. Eu diria estude, leia bastante, veja podcast, veja vídeo, veja filme, documentário, leia experiências e confie no obstetra, no perinatalista, faça perguntas. Acho que isso é o mais importante. E tenha pensamentos bons, né? Nunca pensando, mas se não der certo, vai para uma cesárea. Sim, tudo na vida é assim, a gente tem que tentar, e daí se não der certo, vai ter outro caminho. E aí vai ter que lidar com algumas frustrações, claro, porque a gente quer, e daí às vezes não dá certo. Mas se tu for já começar pensando no não dar certo, não dá. Então, é confiar que vai dar certo, estudar, e confiar na pessoa que vai fazer o pré-natal, tirar dúvidas, acho que é o mais importante. E Amanda? Eu também acho que diria que é um pouquinho de tudo isso, assim, mas como paciente, eu acho que primeiro tu ter esse vínculo, né, assim, escolher bem o profissional que vai estar te acompanhando, né, que vai estar te instruindo. Acho que a mulher também buscar isso, né, com o parceiro também, eu acho que os dois entenderem tudo como funciona, né, e aquilo, né, tu não vai ser mais ou menos mãe por ter escolhido uma cesárea ou um parto normal, né, mas não se julgar tanto, né? Isso aí, mas tu tá segura, sabe, tá confiante. Eu acho que principalmente a mulher, assim, escutar o corpo, né, assim, sentir ali como tá sendo, né, mas eu acho que o fundamental é isso, se instruir, né. E escolher um bom profissional, né? Esse negócio da culpa é importante, porque nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? Então não dá pra gente se culpar de tudo. Porque eu não tive o parto, porque eu não consegui amamentar, porque vai tentar fazer o máximo que tu conseguir. E se dedicar ao máximo. Não deu certo, beleza, vira a página do livro e vamos para outra etapa da maternidade, que eu acho que isso é importante. Não ficar presa àquele momento, escolher um tipo de parto, não deu certo. Depois tem tanta coisa, tem introdução alimentar, tem outras coisas que também são desafiadoras, e se a gente ficar só pensando no que não deu, ou que aí a gente não dá conta de tudo, né? Então é isso, muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que vai ser importante para várias mães que têm dúvida, né? Que tá chegando esse momento, estão na ansiedade, e saber que todas passam por essas dúvidas, né? Agradeço você que acompanhou o episódio até agora. Não perca os próximos, a gente vai falar muito sobre maternidade ainda. E você conhece o salário maternidade? Esse é o benefício feito para mães de filhos de até 5 anos e gestantes. Se você tem interesse em saber mais, é só acessar o QR Code aqui na tela. Até mais!